Seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, vamos falar sobre administração eclesiástica e nada melhor do que conversar com o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Flávio Félix, responsável geral pela administração da nossa igreja. Não sai daí porque o Mente Aberta já está no ar. Quero agradecer muito ao pastor Flávio por conseguir um espaço na sua apertada agenda, pastor, para vir aqui ao programa Mente Aberta. Obrigado. Obrigado, pastor Cássio. Obrigado pelo convite. E que alegria poder estar aqui com você e compartilhar um pouco disso da nossa realidade como igreja. Além de sermos um ministério, somos um CNPJ. Exatamente. E o senhor, pastor, tem essa função de ser o pastor que lidera outros pastores que são também administradores de Lagoinhas, né? Mas o senhor tem experiência anterior de administração de empresa privada, não é isso? Então, a gente, antes de eu estar servindo a igreja como pastor de tempo integral, que nós dizemos aqui, nosso tempo integral na igreja. Então, já trabalhei em outras empresas, mas trouxe para mim uma realidade totalmente diferente. A gente está como igreja e está como igreja sendo uma empresa com CNPJ que presta contas. Uhum. A visão de uma igreja que hoje tem, como você diz, nós somos muitas Lagoinhas. A Igreja Batista da Lagoinha, na rua Manuel Macedo 360, é uma das igrejas da Lagoinha. E hoje, pela bondade do Senhor, somos mais de 500 Lagoinhas. 500 já? Mais de 500 Lagoinhas no Brasil e pelo mundo também. É verdade. E o pastor Márcio tem uma frase muito linda que ele diz assim, que é do Brasil até os confins da terra, né? Uhum. Então, aqui em Belo Horizonte, cada bairro já nascendo, igreja não abre, igreja nasce, né? Nasce, é verdade. Um estabelecimento de CNPJ, você abre um supermercado, você abre um açougue, igreja nasce. Uhum. Então, é uma realidade diferente de administração daquilo que a gente vê como segundo setor, que a gente vê como terceiro setor. A igreja é OR, uma organização religiosa. Que ela não se encaixa, você está me explicando, não se encaixa no terceiro, então? Ainda não, interessante. Porque ela tem ações e previstas até de acordo com a lei, de acordo com a nossa Constituição, que nós somos ministros religiosos, onde traz esse apoio espiritual. Uhum. E já um terceiro setor, ele traz o apoio social. Uhum. Que é a maior ênfase no terceiro setor. Mas a igreja também entra, porque uma igreja, como a igreja aplica no social de um bairro, de uma cidade, é muito relevante, né? Uhum. E no caso da Igreja Batista da Lagoinha, ela já tem aí, são 60? Agora já confundo. Já somos mais de 60 anos, né? 60 anos de ministério do pastor Márcio. Agora já me confundi. Eu sei que também tem muito tempo de ministério. Mas a Igreja Batista da Lagoinha começou como uma comunidade ali no bairro de São Cristóvão, né? Ou bairro da Lagoinha, uma porta. O próprio nome diz, né? Por que Lagoinha? Porque ela era uma igreja. No documento, somos a Sexta Igreja Batista. Ah, Sexta. A Sexta Igreja Batista. Então, em Belo Horizonte tem a Primeira Igreja Batista, tem a Segunda Igreja Batista e a Lagoinha, no registro, somos a Sexta Igreja Batista em Belo Horizonte. Mas por que Lagoinha? Porque a constituição dela nasceu no bairro Lagoinha, um dos bairros, né? Clássicos de Belo Horizonte. Uhum. E aí vai. Agora hoje temos Lagoinha no Japão. Pois é. Como é que é isso? Porque o administrador de uma igreja já tem que ter sua especificidade, né? Ser gestor de uma igreja é diferente de ser gestor de uma empresa. Totalmente. Né? Totalmente. Por exemplo, a questão de lucro não é uma diferença? O nosso fim como igreja é totalmente de um fim diferente de uma igreja, de uma empresa privada. Uhum. Qual que é o fim da igreja? Nós cuidamos de pessoas. Uhum. Nós cuidamos de pessoas. Então, toda a entrada da igreja, a igreja se movimenta como? Através dos dízimos e das ofertas. E esses dízimos e ofertas que são consagrados ao altar, tudo isso é revertido como? Através do cuidado de vidas. Eu disse para você que agora que somos mais de 500 Lagoinhas, mas também somos mais de 200 ministérios distintos. Uau! Para cuidar de vidas. Uhum. Sempre com esse foco. Sempre com foco de cuidar. Então, a gente também tem uma frase aqui que é assim, quem não quer ser cuidado, então não vem na Lagoinha. Porque se você quiser ser cuidado, tem um ministério que vai cuidar de você em todas as áreas. Nós podemos fazer todas as coisas, só não podemos pecar. Diz o pastor Márcio. Essa é a frase também do nosso pastor. Então, pensa tudo isso acontecendo e tudo isso tem um custo. Pois é.
né? Nós estamos falando aqui e estamos em um dos ministérios da Lagoinha. Que é a Rede Super. Que é a Rede Super. Que loucura isso. Que a mantenedora dessa grande TV é a igreja. Uhum. É interessante, pastor, porque muitos olham para a Lagoinha e, por exemplo, né, eu estava compartilhando com o senhor que eu prego em uma das Lagoinhas e quando tem um momento de dízimos e ofertas, todo domingo eu oro para o senhor, viu? Todo domingo eu oro. Faça isso, irmão. Mas eu peço para Deus te dar responsabilidade também, Amém. sabedoria. Porque não é muita responsabilidade administrar essas verbas, pastor? Muito, muito, muito. Porque tudo aquilo que é nos dado nos será cobrado. E é uma área muito... como que a gente pode dizer? Delicada. Posso dizer para você assim, que tudo se gera e tem que ser concluído através, além da nossa fé, a gente tem que honrar também um bom testemunho em tudo aquilo que a gente faz. Isso. É o nome da igreja com mais de 60 anos. Exato. É o nosso líder, como o pastor Márcio Valadão, que tem uma credibilidade imensa na história que construiu. Então, se compramos, temos que pagar. Se a luz está funcionando, temos que pagar. Todos os ministérios atuando. E tudo isso, muitas vezes, você fala assim, mas como que é isso? Vocês têm uma provisão? Tem uma reserva? Não, não tem. Quebramos todo o paradigma de administração. Pois é. Vivemos o maná de cada dia, Cássio. Aquilo que chega, que o Senhor manda através das contas bancárias, através do dízimo e da oferta, tem mantido a Lagoinha e aí você vê o crescimento que Deus tem feito. Como é que o senhor faz para administrar? Porque a gente aprende, eu já trabalhei em curso de administração de empresa, o tal do planejamento estratégico. Mas o planejamento estratégico, numa igreja como a Lagoinha, ele tem que ter algum diferencial, né? Muitas vezes as pessoas perguntam isso para o pastor Márcio também e ele responde muito assim, muito simples e na humildade que é o coração dele, assim, vivemos daquilo que Deus pediu para a gente fazer. Uhum. Ele tem convicção plena de tudo que a gente faz aqui na Lagoinha, tem o sim do Senhor. Uhum. Vivemos desafios? Vivemos sim, porque nós estamos inseridos numa sociedade, somos brasileiros, mas tudo aquilo que se Deus permitiu fazer, Ele cumpre. Amém. Né? Ele não deixa de honrar aquilo que Ele falou. E a gente vive assim. Uhum. Então, se a gente for pensar nos nossos planejamentos, mas se Deus pediu para fazer algo que está além do planejamento? Pois é. Que é aquilo que nossos olhos ainda não vê, mas trouxe paz no coração da nossa liderança, então a gente vai fazer. Como é que é a gestão? O senhor se reúne direto com o pastor Márcio? Como é que é? Nós temos aqui hoje na igreja, nós somos a Igreja Batista Lagoinha tem 9 regionais e nós temos o pastor Márcio, que é o nosso presidente, né? No CNPJ da igreja, o presidente da igreja é o pastor Márcio Roberto Vieira Valadão. Então o CPF dele. Ele é o responsável pela estrutura da igreja como instituição. Mas somos um organismo, então toda a igreja se movimenta, são ações, quantas pessoas envolvidas em mais de 90 mil membros. 90 mil, é muita gente. Então muita gente envolvida e isso tudo acontece. Semanalmente o pastor Márcio se reúne com a gente. Toda semana temos uma reunião da área ministerial, da área administrativa, da área jurídica, da área patrimonial. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Aqui mesmo, tem um anexo aqui na Rede Super, que é o CAL, o Centro Administrativo Lagoinha, onde centraliza as ações administrativas da igreja. Então, todos os setores burocráticos da igreja acontecem aqui, e aí são decisões, acompanhamentos, temos o contábil, né, da prestação de contas. Porque se nós estamos administrando algo que é do Senhor, não é nosso, é do Senhor. Então temos que ter uma prestação de contas clara. E Deus me deu uma oportunidade muito grande nesse ano, que nasceu profetizando vidas. Então, profetizando vidas mostra as ações da igreja que acontece pelo Brasil e pelo mundo, grandes ações, onde tem a intervenção do Senhor para acontecer. Porque se fosse só no nível humano, não ia acontecer. Então a gente vive milagre, o sobrenatural, né? Exatamente. É difícil o papel do jornalismo, porque a gente tem que fazer perguntas às vezes e aperta o entrevistado, mas eu sei que não vou te apertar, não. Eu conheço, inclusive, né, pessoas que trabalham com contabilidade da igreja, mas muitos questionam. A igreja declara imposto de renda, pastor? A igreja ela tem isenção tributária em algumas áreas, mas ela tem um balanço patrimonial.
Então, todas as entradas e todas as saídas da igreja é declarado contabilmente. Então, se o fisco vem aqui, pede uma satisfação, faz a controladoria através de uma auditoria na igreja, tudo nós prestamos conta. Porque, como eu disse para você, somos um CNPJ. Se temos isenção tributária, mas qual que é o nosso fim? Cuidamos de vidas. E isso é fiscalizado. Isso é conferido. E aqui na Lagoinha ainda acontece assim, que nós somos igreja e temos as nossas extensões. Então, vou dizer para você, nós temos o terceiro setor também aqui na igreja, que é a Fundação Oasis, que no qual o Ministério Público acompanha semanal as visitas aos projetos e todo mês a prestação de contas. Então, a Fundação é um outro CNPJ, mas é vinculado à igreja. Faz parte da igreja. A igreja é a mantenedora da Fundação, fiscalizada pelo Ministério Público. E todas aquelas ações que a gente conhece já dos projetos envolvidos ao social, prestamos contas para o Ministério Público. Porque se alguém tiver... Porque às vezes há muita desconfiança, né? Negócio de igreja, não sei se eu contribuo, não contribuo. É transparente o processo. É muito transparente. Primeiro é bíblico, né? Se a gente começar a questionar aquilo que está na Bíblia, a gente tem que primeiro ser crente, né? Tem que se converter mesmo. Então, quando a gente entrega, nós somos dizimistas fiéis. Quando eu deposito no altar o meu dízimo, eu estou depositando na casa do tesouro. Isso. Nós cuidamos da... Como que eu posso cuidar só da minha casa e não cuidar da casa do Senhor? Deus, é. Então, isso é reflexo daquilo que a gente vive como cristão. Devolver a 10ª parte de tudo que o Senhor nos dá, porque Ele é dono do 100%. Então, se eu entrego meus dízimos, eu estou sendo fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a mim. Não é uma troca, não é uma barganha. Agora, se eu questiono com a entrada na igreja, eu preciso entender melhor o que o Senhor está me pedindo. Agora, em contrapartida, nós como igreja, eu posso dizer para você, a partir da minha vida, tudo que eu faço aqui na igreja, eu faço para o Senhor. Amém. E todos aqueles que tiverem. Qual é o acesso da igreja? A prestação de conta. Temos o balanço, temos as entradas da igreja, temos todos esses ministérios, mais de 200 vinculados à igreja. Temos as extensões, como a gente tem uma livraria Seara, que é um dos ministérios, que todo investimento na livraria em prol de vidas, de cuidados. Temos missionários fora do país. Temos a Rede Super, que hoje alcança todo o território brasileiro. Temos um satélite que está lá 24 horas. E claro que todos nós entendemos que isso é um custo. Como se movimenta? Aí é o milagre. Porque Deus, através da minha vida e da sua, e desses mais de 90 mil membros, e muito mais, que muitas vezes tem pessoas que nem são membros ainda da Lagoinha, e estão investindo nesse ministério, porque a terra é fértil. Quer dizer que não está provisionado, não. É o maná de cada dia. É o maná de cada dia. Eu quero saber um pouquinho como é que faz, então, porque se tem maná para sustentar 200 ministérios, como é que faz? Eu quero saber isso, mas vai ser no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o pastor Flávio no nosso Mente Aberta. Que bom, já voltamos com o nosso Mente Aberta, recebendo hoje o pastor Flávio Félix, pastor administrador aqui da Igreja Batista da Lagoinha, nosso companheiro de ministério, não só na administração, mas também aqui na TV, porque agora eu sou apresentador do Profetizando Vidas, né, pastor? Isso, como eu disse para você no nosso bloco anterior, nasceu Profetizando Vidas. Vou contar um pouco da história, porque todos conhecem o Profetizando Vida, através da vida do nosso pastor Márcio, que semeia a semente da palavra há tantos anos. Nem antes da Rede Super, né? Antes, ele teve já em outras emissoras e veio semeando no nosso coração e de milhares de pessoas. E nesse ano a gente nasceu Profetizando Vidas, onde apresenta as ações da igreja. Tudo isso que nós estamos falando aqui, que são ações, movimentos. Isso acontece na igreja e muitas vezes no meio dos nossos mais de 90 mil membros, nas mais de 500 lagoinhas, não conhece o que está acontecendo no meio da igreja. É verdade. Isso é vital, eu entendo, pastor, porque quando as pessoas às vezes encontram comigo e falam, Cássio, você é membro da Lagoinha, as pessoas às vezes veem Lagoinha como um mito. Vêm só diante do trono, pastor André Valadão, pastor Márcio, e pensam assim, gente, o que é Lagoinha? Né? Gente, o cotidiano da igreja. Me fala, por exemplo, pastor, porque apresentando, profetizando vidas, mesmo o senhor como pastor administrador, o senhor tomou conhecimento de alguns ministérios mais a fundo, que o senhor conhecia só, talvez, a contabilidade deles. Olha, né? É interessante isso mesmo, porque essa semana mesmo, o Profetizando Vidas, que vai ao ar domingo, nós vamos falar do Legacy Team.
A Legacy. Um trabalho que é voltado aos nossos adolescentes na igreja. Gente, fantástico o trabalho que acontece na igreja com os adolescentes. Então, muitas vezes, assim, minhas filhas são adolescentes. Então, eu estou ali na igreja, estou no culto com o pastor Márcio, e a gente não sabe o que está acontecendo, às vezes, do nosso lado. Sabemos que existe a ministração, mas tantos movimentos, tantos grupos, tantas ações com os adolescentes, uma idade que muitas vezes é uma transição de criança, de jovem para adulto, e a igreja tem característica de servir aos adolescentes também. Aleluia. Tivemos um dos programas falando do trabalho do Efatá. Efatá. Um trabalho onde a pastora Núbia trabalha com Libras, a linguagem de sinais. Outra situação. Nossa igreja foi a pioneira há muitos anos, um trabalho que tem mais de 20 anos, a gente trazer para perto também esses nossos irmãos que ouvem com o coração. Ouvem com o coração, isso mesmo. E todas essas ações estão acontecendo no nosso meio, e são milhares. Eu disse para você que agora que somos mais de 200 ministérios. Então, a gente for pensar num programa por semana para apresentar cada ministério, quanto tempo eu vou apresentar o Profetizando Vidas? Vão ser 4 anos aí, 52 semanas. E uma fala do nosso pastor assim, até chegar lá no 200, vai ter mais 200. Meu Deus, é verdade. É porque parece que não para, né? Porque a cada segmento da sociedade que tem uma demanda, se cria um ministério, né? Nasce, exatamente. Impressionante isso. E como eu disse para você agora, então, nascendo as lagoinhas, nos bairros, nas cidades, no país. Então, vamos mostrar o que está acontecendo na Lagoinha Porto. Ah, sim. O que está acontecendo lá em Londres. Engraçado, pastor. Bom, até um beijão para o pastor Jean e toda a sua família no Porto, né? Isso. Beijo para a pastora Ana Paula. Hoje eu conversei com a pastora Ana Paula, que é da Lagoinha Braga. Né? Quer dizer, Portugal, né, já está vendo, Guimarães vai começar, né? Quer dizer, é muito orgânico, né, pastor? Porque não é fruto de um planejamento estratégico de fundar. Eu ia dizer isso para você, que assim, se o nosso pastor estivesse aqui agora, ele ia responder assim, não foi nada planejado. Dizendo há 3, 4 anos atrás que a igreja da Lagoinha estava com planejamento de expansão. Foi acontecendo. Foi acontecendo, então, tanto quando a gente vê hoje que vamos até os confins da terra, vamos pela bondade do Senhor. É verdade. Qual foi o plano estratégico? Perguntam isso para o pastor Márcio. Como está acontecendo? Está nascendo praticamente uma lagoinha a cada semana. Que loucura isso, né? Hoje nós estamos, o pastor Marco Túlio, que é um dos regionais, sim, está lá em São Paulo, nascendo a Lagoinha Santos. Olha, litoral. Lagoinha Guarujá. Que legal. E todos os outros regionais estão aí e a multiplicação acontecendo. Estamos vivendo o ano da multiplicação. É verdade. Né? E tudo isso acontece e pela bondade do Senhor nós caminhamos por fé e Ele tem honrado. Agora, eu já ouvi algumas pessoas falando o seguinte, que a experiência Lagoinha de ser igreja tem sido tão positiva que algumas pessoas que estão ou desigrejadas, ou igrejas que estão acéfalas, igrejas que perderam o norte, se entram em contato pedindo assim, nos abençoe, nos mostre essa experiência de ser igreja. Isso tem acontecido, né, pastor? Exatamente, porque quando chega a Lagoinha numa cidade, existe um percentual do número de evangélicos no Brasil. E existe um percentual também que 1/3 deles estão desigrejados. E é interessante o que tem acontecido, que quando chega a Lagoinha em um bairro, em uma cidade, eles têm sede da palavra. Eles estão desigrejados, mas o Senhor está ali. O que acontece? Vem todos aqueles que, olha, a Lagoinha chegou, vão para a igreja. Não que a igreja está atrás dos desigrejados, não é isso, mas ao mesmo tempo esse milagre que acontece. Atrai, esse mover que você disse assim, da experiência Lagoinha, quando chega, o nome que nós levantamos é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E os desigrejados vêm e recebem talvez assim, porque pode ter tido algum tipo de decepção humana. O homem é falho, mas Jesus não é. E o nosso ministério a bandeira é Jesus Cristo. Uma das frases também do nosso pastor que ele diz assim, no dia que houver um ministério chamado Márcio Valadão, não está certo. Amém. Amém. Porque ele é o pastor da igreja e através da vida dele, ele quer que a gente veja Jesus. Aleluia. Isso é fato, né? O convívio que a gente tem com o pastor Márcio, isso me faz ter paz de ser membro da igreja, né? Por saber isso, não há idolatria. Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes o evangélico critica o católico romano por ser idólatra, mas às vezes o evangélico idolatra os seus líderes, né?
E ele nos ensina sempre assim, existe a unidade e a uniformidade. Então, ele sendo o nosso pastor, o anjo da igreja, ele não pede para a gente falar como ele, andar como ele, ter gestos como ele, mas a essência nos inspira, não é verdade, Cássio? Exatamente. Aqui que nos motive todo dia de você olhar como a busca, como a entrega, como a humildade, como o desejo de fazer Jesus sorrir. Isso. Ele é exemplo, né? A gente é imitador dele no que ele é imitador de Cristo, não no jeitão dele. Senão ele fica filho, também fica falando dessa forma. A gente não vai falar de outras denominações, outras igrejas, mas às vezes você vai conversar com a pessoa está falando igual o outro, está andando igual o outro, está tendo o mesmo gesto. Não. Aqui você tem identidade. Nós temos Jesus em nós. Agora a maneira do pastor Cássio ministrar a palavra vai ser diferente da maneira do pastor Flávio ministrar a palavra, mas a essência é a mesma. Exatamente. O DNA. Somos Lagoinha, temos o coração no Senhor, temos uma identidade, como você diz. O que toca nas pessoas para vir na Igreja Batista Lagoinha? É essa essência. Você falou aqui que nós temos um grande ministério de louvor, glória a Deus por isso. Aleluia. Nós temos a ministração da palavra, porque o pastor ele é palavra. Aquele que vai ao culto, o pastor Márcio, prepara a caneta e o papel, porque ele vai falar de Gênesis e Apocalipse. Não é verdade? Nos ensinando o tempo todo, nos inspirando o tempo todo. Essa é a essência da igreja. E aqui eu estou com você aqui hoje também, que a área administrativa da igreja inspire tantas outras igrejas. Não somos inconsequentes. Somos movidos pela fé e honramos os nossos compromissos, porque Deus pediu para fazer. Pois é, pastor. Até onde vai a fé e começa a irresponsabilidade na gestão de uma igreja? Eu creio muito na nossa intimidade com o Senhor, porque todas as vezes que eu estou ali no meio dos números e o meu pastor disse assim, filho, pode ter certeza que Deus vai honrar. Sabe o que acontece todos os dias de manhã? Se você chegar lá na igreja, você vai encontrar o nosso pastor de joelho orando. A busca dele, sabe, aquela busca, aquela entrega. Constante mesmo. Então, se ele disse que o Senhor pediu para fazer, eu também tenho essa certeza no coração que é para fazer. E todos nós, hoje somos mais de 300 pastores de tempo integral na igreja, mais de 1.000 pastores que estão envolvidos na igreja, mais de 90 mil membros. Então, a gente tem uma frase também que você conhece muito, Cássio, que você conhece a árvore pelo fruto. É verdade. Então, aqui é terra fértil. Aleluia. Aqui é o lugar onde Deus plantou a minha vida, a sua e de tantos outros, e muitos irmãos novos vão chegar. Amém. Que todas as vezes que há um clamor para a presença de Jesus na vida daqueles que estão na igreja ali pela primeira vez, para receber Jesus, vão à frente, nascem ali naquele momento, e esses vão ser grandes pastores, grandes missionários, tudo porque as sementes da Lagoinha são gigantes. Aleluia. Pastor, como é que faz para administrar a questão de espaço físico? Nós temos na história do nosso país, um país que tinha uma tradição católico-romana, que as igrejas católicas elas recebiam terreno das prefeituras quando começava por uma questão histórica. Mas com a República, né, a proclamação no século XIX, isso acabou. Então agora as comunidades religiosas têm que adquirir o terreno. Mas a Lagoinha não consegue comprar os terrenos onde ela fica. Como é que administra isso? Exatamente. Você disse, havia uma questão histórica e hoje nós, como Lagoinha, chegamos em alguma cidade ou em algum bairro. Então há locação de imóveis. Hoje temos mais de 280 imóveis locados. O custo deve ser alto, então. Alto, muito alto. Porque nasce a igreja, igual eu estou dizendo para você, é um custo fixo naquele lugar. Aluguel do imóvel, água, luz, telefonia, tudo que acontece na igreja. E aí também nós voltamos a falar novamente, a igreja vive... Qual é a entrada da igreja? Os dízimos e as ofertas dos irmãos. Né? Então nós temos a Lagoinha Manuel Macedo 360, que há mais de 60 anos faz esse trabalho maravilhoso, cuidando de vidas. Uma mãe. Que agora é a matriz. É a matriz. E onde nasce todas essas outras lagoinhas com a expressão do ID. Vamos chegar. Se ainda não estamos naquela cidade, Deus vai tocar. Pastor Márcio deu uma direção muito linda para cada igreja da Lagoinha. Que lá dentro da igreja vai ter a bandeira do Brasil, a bandeira do estado onde é a igreja, a bandeira da cidade onde é a igreja e a bandeira do país, no qual a igreja vai estar orando. Sim. E dali a igreja vai levantar um missionário, dali a igreja vai enviar o missionário que vai plantar a igreja naquele local, naquele país. Então, qual que é a única maneira que a gente consegue apressar a vinda do Senhor?
Muitas vezes as pessoas falam assim de sinais. A Bíblia diz que a gente tem que pregar o Evangelho. Não é isso? Até os confins da terra. Aí Jesus vai chegar. Aí a gente apressa. É isso aí. E missionários, está acabando já o programa, mas porque também você tem que administrar também missionários, né? Isso. Tem muito. Falta um minutinho só. Mas você disse aí agora, temos a Ana Paula Manzo em Madrid, temos pastores na Lisboa, temos pastores na Jordânia. No Nepal. E é Deus que faz. Todos eles ligados a nós. Se a gente não consegue chegar lá, a gente viu ele e através da nossa vida também, através da nossa generosidade, alcança ele lá e tantas vidas estão recebendo Jesus. Pastor Flávio, vou continuar orando pelo Senhor todo domingo, pedindo Deus dar sabedoria, porque precisa de muita sabedoria para administrar a nossa igreja. Olha, e eu quero agradecer a Deus, porque eu não sou sozinho. Aleluia. Tem toda aqui na igreja uma grande equipe, homens e mulheres de Deus, que juntos servimos ao Senhor, servindo a igreja. Um grande abraço a toda a equipe do CALDA, do Centro Administrativo da Igreja Batista da Lagoinha. Obrigado, viu, queridos irmãos e irmãs, por esse trabalho tão lindo. Obrigado, Pastor Flávio. Muito obrigado a você de casa por ter assistido o nosso programa Mente Aberta com o pastor Flávio Félix, administrador da nossa Igreja Batista da Lagoinha. Espero você nos próximos programas Mente Aberta. Um grande beijo e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.